Você já parou para pensar em como uma única pessoa pode destruir o homem mais forte que já existiu? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e controversas da Bíblia, a verdadeira história de Dalila, a mulher que enganou Sansão. Essa não é apenas uma história de traição e romance. É uma narrativa repleta de intrigas políticas, manipulação psicológica e lições profundas sobre fraqueza humana. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente sua perspectiva sobre essa história que todo mundo acha que conhece. Antes de entendermos quem foi Dalila, precisamos conhecer Sansão. Ele não era um homem comum. Nascido de forma milagrosa para um casal estéril, Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre materno como nazireu, um voto especial que incluía nunca cortar o cabelo, não beber vinho e não tocar em cadáveres. Deus concedeu a Sansão uma força sobrenatural. Ele matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 filisteus usando apenas uma queixada de jumento e arrancou os portões de uma cidade inteira. Durante 20 anos, Sansão foi juiz de Israel, aterrorizando os filisteus que oprimiam seu povo. Mas havia uma falha fatal em Sansão: sua fraqueza por mulheres estrangeiras. E é aqui que nossa história começa a ficar interessante. Para entender Dalila, precisamos entender o cenário político da época. Os filisteus dominavam Israel há 40 anos. Eles eram tecnologicamente superiores, controlavam o comércio de ferro e mantinham Israel subjugado militarmente. Sansão era mais do que um incômodo para os filisteus. Ele era uma ameaça existencial, um único homem que desestabilizava todo o controle filisteu sobre a região. Eles precisavam eliminá-lo, mas não conseguiam vencê-lo pela força. Então, decidiram usar uma arma diferente: a sedução. E é aqui que Dalila entra na história. Aqui está o primeiro mistério. A Bíblia nunca diz que Dalila era filisteia. Muitos assumem isso. Mas o texto em Juízes 16 apenas diz que Sansão amou uma mulher no Vale de Sorek, chamada Dalila. O Vale de Sorek ficava na fronteira entre Israel e a Filístia. Dalila poderia ser israelita, filisteia ou até mesmo de outra etnia. Seu nome, curiosamente, pode derivar do hebraico dalal, que significa enfraquecer ou empobrecer. Uma ironia profética do seu papel na história. Mas aqui está o que sabemos com certeza. Dalila tinha acesso aos líderes filisteus. Ela não era uma prostituta comum ou uma mulher qualquer. O texto bíblico diz que os príncipes dos filisteus vieram até ela. Isso indica que ela tinha status social, influência e conexões políticas. Cada um dos 5 príncipes filisteus ofereceu a ela 1.100 peças de prata. Isso totaliza 5.500 peças de prata, uma fortuna absoluta. Para você ter ideia, José foi vendido como escravo por apenas 20 peças de prata. Dalila receberia o equivalente a quase 300 escravos. Ela estava sendo paga como uma agente de alto nível. Agora vem a parte mais fascinante. Como Dalila conseguiu o que exércitos inteiros não conseguiram? A Bíblia registra que Dalila perguntou a Sansão 4 vezes sobre o segredo da sua força. E aqui está o chocante. Sansão mentiu para ela 3 vezes. Na primeira vez, ele disse que cordas frescas de arco o amarrariam. Ela testou. Não funcionou. Na segunda, disse que eram cordas novas. Ela testou novamente. Na terceira, ele disse que ela deveria tecer suas tranças. E em todas essas ocasiões, Dalila literalmente chamou os filisteus que estavam escondidos no quarto. Pense nisso. Sansão sabia que ela estava tentando traí-lo. Ele via os soldados filisteus saindo do esconderijo cada vez que acordava. E ainda assim, ele ficou com ela. Isso nos mostra algo perturbador sobre relacionamentos tóxicos. Sansão estava tão cegamente apaixonado que ignorou 3 tentativas óbvias de traição. Ele literalmente brincou com fogo. Mas Dalila era persistente. Ela usou a arma mais antiga do mundo: manipulação emocional. O texto diz que ela o importunou todos os dias com suas palavras e o angustiou até que a sua alma se agonizou até a morte. Ela usou frases como pode dizer "eu te amo" quando teu coração não está comigo? Ela atacou o ego dele, questionou o amor dele, criou culpa emocional. Era tortura psicológica sistemática.
E, finalmente, Sansão cedeu. Quando Sansão finalmente revelou que o segredo estava no cabelo, símbolo do seu voto nazireu com Deus, Dalila soube que dessa vez era verdade. Ela fez Sansão adormecer no seu colo, chamou um homem para rapar suas tranças e, pela primeira vez, Sansão não acordou quando ela gritou: "Os filisteus vêm sobre ti!" O versículo mais trágico da história diz: ele acordou e disse: "Sairei como das outras vezes e me livrarei." Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Sansão perdeu a sua força não porque cortou o cabelo. O cabelo era apenas um símbolo. Ele perdeu a sua força porque quebrou seu voto com Deus. E ele nem percebeu. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o fizeram trabalhar como escravo moendo grãos. O homem mais forte do mundo foi reduzido a um animal de carga cego. E Dalila? Aqui está outro mistério. A Bíblia nunca mais menciona Dalila após a captura de Sansão. Ela simplesmente desaparece da narrativa. Ela recebeu sua fortuna? Viveu tranquilamente com a sua riqueza? Sentiu remorso? Morreu na vingança final de Sansão quando derrubou o templo de Dagon matando 3.000 filisteus? A Bíblia silencia sobre o destino dela, deixando-nos com perguntas sem resposta. Mas seu nome ficou eternamente marcado na história como sinônimo de traição e sedução manipuladora. Então, qual é a verdadeira história de Dalila? Ela não era apenas uma vilã unidimensional. Ela era uma mulher inteligente, estratégica, que foi recrutada ou se ofereceu para uma operação de inteligência política. Ela foi paciente, metódica e implacável na execução do seu plano. Mas a história de Sansão e Dalila não é realmente sobre traição romântica. É sobre as consequências de ignorar nossos princípios por paixões temporárias. Sansão tinha tudo: força sobrenatural, propósito divino, liderança. Mas ele jogou tudo fora por relacionamentos destrutidos. Ele ignorou os sinais óbvios de perigo. Ele colocou seus desejos acima do seu chamado. As lições dessa história são atemporais. Primeiro, relacionamentos tóxicos destroem mesmo os mais fortes. Sansão podia derrotar exércitos, mas não conseguia se livrar de um relacionamento destrutivo. Segundo, a manipulação emocional é uma arma poderosa. Dalila não usou força física, usou palavras, culpa e pressão emocional constante. Terceiro, comprometer seus valores sempre tem um preço. Sansão era nazireu, mas se envolvia constantemente com mulheres estrangeiras e ambientes que contradiziam seu voto. Quarto, às vezes perdemos nossa força aos poucos sem perceber. Sansão não perdeu tudo de uma vez. Foi um processo de compromissos graduais, até o momento em que ele escolheu entre sua vida e a sua missão. A história termina com um ato final de redenção. Sansão, cego e humilhado, clama a Deus uma última vez. Seus cabelos haviam crescido novamente, simbolizando renovação espiritual. Na sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida, mostrando que até nas nossas falhas mais profundas, a restauração é possível. Dalila conseguiu o que queria: riqueza e vitória sobre o maior inimigo dos filisteus. Mas ela entrou na história como o símbolo definitivo da traição. E você? Que lições você tinha dessa história milenar? Tem algum Dalila ou algum Sansão na sua vida? Deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquela pessoa que precisa conhecer essas histórias fascinantes da Bíblia. Até o próximo vídeo.